Nossa, você fez a pergunta do milhão aqui. Por que que o policial de São Paulo ganha pouco? Hã. Olha, é tudo que eu queria que o governador respondesse para mim também, né, para mim, pra classe de policiais civis, acredito que os policiais militares também estão passando por essa questão. A grande pergunta que não quer calar é: por que que o estado de São Paulo paga tão mal aos seus profissionais da segurança pública? É exatamente isso que a gente diuturnamente questiona o governador, por meio da imprensa, por meio de redes sociais, porque não faz o menor sentido. Vou falar aqui da Polícia Civil ao longo da nossa conversa, com foco maior até na carreira de delegado, que é a carreira pela qual eu respondo, né, enquanto entidade de classe. Então, assim, não faz o menor sentido os delegados de polícia, por exemplo, aqui em São Paulo, estarem entre os piores salários do país. A gente ocupa hoje, segundo o ranking nacional dos salários que a gente montou, está até no site do Sindipesp, a gente ocupa a 24ª posição. Como que a gente faz esse ranking? A gente oficia, o Sindipesp oficia as polícias civis dos estados e a gente pergunta lá para esse estado, fala: "Ó, estado, como que você remunera o delegado de polícia em início de carreira? Então, entrou no concurso, passou no concurso, qual que é o salário inicial?" Porque daí a gente desconsidera quinquênio, sexta parte, essas coisas, porque são coisas que você vai conquistar ao longo da carreira. Então, entrou no concurso, qual que é o seu salário? E aí a gente monta o ranking. Segundo esse ranking, São Paulo hoje, o delegado de polícia de São Paulo está em 24º lugar. Então, assim, a gente perde para a maioria dos estados, estados que têm uma arrecadação financeira infinitamente menor do que o estado de São Paulo, que é, como o nosso governador gosta de falar, que é a locomotiva do país, o estado que mais arrecada, mas paga tão mal aos seus servidores. Então, eu queria muito saber te responder essa pergunta, mas é a pergunta que não quer calar, que a gente também queria entender. Por que que o governador Tarcísio paga tão mal aos seus profissionais, principalmente considerando que a segurança pública foi o palanque eleitoral dele, é ainda o palanque eleitoral Ainda é? dele, né. A gente, quando eu falo muito isso, quando você abre a rede social do governador, vai ver lá uma postagem dele entregando uma obra qualquer. Tem lá algumas curtidas, algumas 1000 curtidas, afinal ele é um governador de São Paulo. Agora vai ver uma postagem do governador falando sobre uma operação da Polícia Civil, uma operação da Polícia Militar. Quantas curtidas, quantas milhões de visualizações não tem? Então, o carro-chefe, quando você abre a rede social do governador, onde ele mais se arvora e se ancora para substanciar ali a campanha dele ou a vida política dele, é a segurança pública. Por isso, essa cobrança da gente, enquanto sindicato, de delegado, e eu vejo as demais entidades de classe, por isso essa cobrança intensa da segurança pública, porque ele usa a segurança pública como plataforma política, o que é legítimo, ok, faz parte do jogo político, mas então que o discurso se alinhe à prática, né? Se eu vou usar a segurança, os profissionais, o trabalho deles, como o meu trampolim, a minha plataforma política, então minimamente o que se espera do governo é que ele dê uma retribuição, uma valorização para a segurança pública. E valorizar a segurança pública, melhorar a segurança pública, inevitavelmente passa por dar melhores salários aos seus profissionais, que o pessoal está cansado, está esgotado, ninguém aguenta mais fazer bico, né? Seja um bico oficial, como uma DGEC ou uma DGEM, seja um bico extraoficial, que a gente sabe que acontece, o pessoal faz bico de segurança privada, faz de tudo por aí, né, corretor de imóvel tem de tudo. A gente fez um levantamento, Isso na França, não no São Paulo, tem no jamais, na França. mas a gente fez um levantamento no meu primeiro ano no Sindipesp, que eu chamo de raio-x da carreira de delegado. A gente contratou uma empresa, um pesquisador, né, com pós-doutorado, pós-doc e tal, pela USP, para fazer uma entrevista, um questionário, e a gente conseguiu entrevistar mais de 700 delegados de polícia do estado de São Paulo, sobre diversos temas que você puder imaginar, de saúde mental a salário, a visão de futuro, tudo, porque eu queria, no meu primeiro ano como presidente do sindicato, ter um diagnóstico da carreira, né, porque eu penso o seguinte, eu estou como presidente do Sindipesp, mas a minha visão do que os delegados precisam talvez não seja a visão do colega do interior, talvez não seja a visão do colega que está na Grande São Paulo, ou do colega que está na capital. Então pode ser que o que fosse necessário para mim não fosse prioridade para o outro.
Então a gente optou por fazer esse raio-x. E aí nesse raio-x a gente identificou que grande parte dos policiais civis, eu estou falando dos delegados de polícia, que é a carreira que eu respondo, que grande parte dos delegados de polícia fazia atividade extra, né, fora dos quadros, e olha que dentro da Polícia Civil o salário do delegado é o melhor salário. Então, se a maior parte dos delegados fazia atividade extra para complementar a renda, imagine você as demais carreiras, como não precisam dessa atividade complementar. E aí eu tenho atividades extras que estão dentro do legalmente permitido, como, por exemplo, dar aula, que é uma acumulação legal prevista na Constituição, mas a gente tinha atividades extras completamente aleatórias, e tinha corretor de imóveis, coisas bem, sabe, aleatórias, que a galera fazia para complementar a renda. Então isso me trouxe um diagnóstico interessante de que o policial civil, o delegado, ele não descansava. Ou ele estava trabalhando oficialmente ali na polícia, ou no horário de descanso dele, ele, na verdade, estava trabalhando ou buscando uma fonte para complementar a renda. E eu estou falando da carreira de delegado. Imagine vocês os operacionais, como que não é, né? A exposição, o cansaço. E aí depois esse cara vai para um plantão de 12 horas, o que esperar dele enquanto servidor público? É um servidor motivado, com gás, disposto? Ou você vai encontrar nesse plantão um policial já cansado, estafado, pensando no que ele vai ter que fazer a hora que ele sair de lá, que trabalho que espera. Então isso é difícil e isso reflete na população. Invariavelmente, um delegado, um policial civil, militar, o que seja, cansado, exaurido, que não consegue ter estabilidade financeira para fechar suas contas no fim do mês, isso vai refletir numa segurança pública que talvez não atenda ao que a população está esperando, porque esse profissional está cansado. Eu acho interessante, eu vou emendando uma coisa na outra, né? Mas eu acho interessante que o governador Tarcísio ele usa muito assim analogias com a iniciativa privada. Né? Então ele fala muito sobre CEO, né? Sobre você comandar uma grande empresa. E essa visão de CEO é o que se espera dele, então, dentro da instituição Mas ele da nunca foi segurança pública. CEO, né, ele nunca trabalhou em empresa, ele é das Forças Armadas e depois prestou concurso É para um servidor é público, um né? servidor público, então De carreira. de carreira. É. É, então, Por isso que né, é completamente antagônico esse discurso de CEO, o discurso de restrição em relação aos salários dos servidores com o próprio histórico dele, né? Mas, enfim, ele tem esse discurso, né, de CEO, de produtividade e tal, de empresas. Só que então vamos trazer isso para a realidade da segurança pública de São Paulo, né? Então, se eu estou pensando aí numa grande empresa, vamos pensar aí numa empresa gigantesca que tenha um quadro aí de 37 mil funcionários, que hoje é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Só que desse quadro de 37 mil, eu tenho um déficit de 10 mil, caramba. que é o nosso déficit de hoje. Essa empresa que deveria ter 37 mil funcionários e tem 27, ela vai render igual? A eficiência dela vai ser igual? Claro que não, ela vai entregar muito menos para o destinatário dela do que ela poderia entregar se o quadro dela tivesse completo. Então, hoje, a Polícia Civil de São Paulo ela entrega muito menos do que ela poderia entregar, porque o quadro dela está com um déficit de cerca de 10 mil profissionais. Aí, quando eu falo isso, a Secretaria de Segurança ou a assessoria do próprio governo responde o seguinte na imprensa: ah, mas a gente contratou. Legal, contratou. Primeiro, não fez mais do que obrigação, né? A obrigação do governo é repor os quadros, principalmente quando eu tenho cargos vagos. E outra, não é só contratar, é manter. Né? Se eu estou falando dessa ótica do CEO, não adianta só eu ficar contratando, tendo uma rotatividade muito grande na minha empresa, e aquele funcionário não vai aprender o suficiente, ou quando ele aprende, ele vai buscar um emprego melhor. É isso que está acontecendo em São Paulo, na Polícia Civil. Até contrataram, de fato, a gente precisa ser justo, que a gente não está aqui para criticar, fazer críticas a esmo, não é a nossa função. Então, de fato, o governo fez contratações desde que ele entrou. Né? No início foi uma contratação do próprio governo do Dória, que o concurso foi iniciado no Dória, finalizado na gestão Tarcísio, mas a nomeação foi na gestão Tarcísio, ok? E depois, durante a gestão Tarcísio, ele iniciou e entregou um novo concurso, que é um concurso que entregou agora delegados, escrivães, tem um concurso meio enrolado aí, judicialmente, Tem para os isso que você tá investigadores. falando, a curva de